No Linux, a extensão não importa. Como assim não importa, web? Vou te explicar. No Linux, o que se leva em consideração é o cabeçalho do arquivo que é montado a partir do uso do arquivo por alguma ferramenta. Então, por exemplo, vocês sabem que tem dois tipos de arquivos regulares, não é? O executável e o arquivo de dados. E eles têm diferença na sua estrutura. Beleza. Nessa estrutura tem uma parte chamada cabeçalho. Lá nesse cabeçalho nós temos alguns bits que, ao estarem, por exemplo, em 1 ou 0, nós sabemos que é uma imagem. Nós sabemos que é um texto. Nós sabemos que é um script, entre outros tipos de arquivos. Beleza? Então, o Linux detecta o arquivo pelo que o arquivo é e não pela extensão. Então, vamos lá. Quero transportar um malware numa organização, dentro de uma empresa. Muito simples. Você renomeia o seu .exe malicioso para .zip. Tudo bem, porque o Windows ele vai olhar a extensão e vai falar assim: poxa, esse malware na verdade não é um malware, ele é um zip. No mundo Linux não, o executável ele é um executável, não importa a extensão que você ponha. E é muito comum no mundo Linux você não ter extensão de nada. Vou abrir aqui um Linux que eu uso só para ministrar minhas aulas, então eu posso mostrar, certo? Sempre tome cuidado, pessoal, com sua... Tenha zelo aí pela sua privacidade, tá? cd/bin, que é um apontamento para o USR bin. A PWD, tá aqui, eu estou em bin. ls, ó. Tá vendo .exe nesses executáveis? Tá vendo? Não, isso não tá. Nem eu. Entende? Então, por quê? Pense, vamos lá. Como que eu navego no mundo Linux? cd... voltando para o diretório anterior. O que o cd é? cd, por exemplo, eu vou colocar agora como executável, tá? É um executável. Se fosse com qualquer tipo de extensão, vamos imaginar que no Linux também fosse .exe para executáveis. Já pensou? Toda hora você tem que colocar cd.exe, cd.exe. Eu listo com ls, não é assim? ls, não é? Já pensou se fosse ls.exe? Olha o tanto que eu ia digitar. Então, lá no passado, no Unix mesmo, tiveram essa ideia que o binário ele não tem nenhum tipo de extensão e assim o deixaram. E assim ficou. E os comandos ficaram curtos. ls, cd, tá? A dia que não existe. Beleza? cp, rm, são todos comandos curtos, de 2 letras. Porque o cara digita o dia inteiro, certo? Legal, ls aqui. Aqui estão todos eles, né? File, né? Locale é um executável. Veja, locale não tem extensão. E ele é um executável. Legal, hein? Pegaram a ideia. CP, olha só. CP é um executável dinamicamente linkado, tá bom? CP, CD. Ó, isso que eu queria falar com vocês quando eu falei do CD. Você vai aprender no capítulo 8, ou é o 9, eu não lembro. lá pra frente assim. Não é o 8, não é o 9. Que, por exemplo, o comando CD, ele era muito invocado. Então, invocado quer dizer chamado. Então quer dizer que colocaram a rotina do CD dentro dessa tela preta aqui. Não como um programa. Não como um programa. Nessa tela aí. O código dessa tela se chama bash. Tá? É um programa. /bin/bash. Certo? Eles colocaram ali dentro. Nós chamamos de built-in.
built-in, tá? É que ele está embutido dentro do bash. Fizeram isso porque para aumentar a velocidade. Então muitos comandos do Linux, vocês vão ver no capítulo 8, foram incorporados dentro do bash. Por isso que você não vai encontrar alguns comandos como programa naquele diretório. Cara, mas isso é um papo muito complexo para na hora que eu explicar para você sobre a questão do scripts para Linux e bash. Caso você queira ver, caso esteja curioso, está no texto lá do capítulo 9, tá? Isso já está bem descrito lá. Beleza? Você vai ver o ganho de desempenho que tiveram ao fazer isso. Legal. Então vamos voltar aqui ao manual. Você pode, conforme eu acabei de usar o file, para ver o que o arquivo ele é, certo? Bom, e nós podemos guardar algumas informações do arquivo, como tamanho aproximado do arquivo, não é o tamanho real, é uma estimativa baseado nos inodes. Sério, cara. Tô bebendo meu café aqui, foi mal. Vício de café, né? Imagina eu coloco isso aqui, ó. Aí aparece o tamanho dos arquivos, certo? Aqui. Beleza? Tá aqui o tamanho dos arquivos aqui, certo? É que não dá para eu separar, escolher uma coluna. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Caso você queira ver com uma visão mais humana, coloca -L, H de humano. H de humano. L de lista, H de humano. E aí ele vai mostrar em unidade, kbyte, megabyte, gigabyte, vai depender. Sempre o menor número possível. Por exemplo, ó, 4 megabytes. Esse aqui está 60 kbytes. Veja que ele muda, né? Para que você possa ver. Certo? Esse aqui é um papo que nós vamos ter mais para frente, tá? O monte. Monte. Bom, vamos lá. Entender a jogada, né? Isso aqui é um tamanho aproximado, cara. E ele é guardado apenas para poder fazer uma listagem rápida. Permissões de acesso. Permissão de acesso é isso aqui, ó. Esses caras aqui. Esses 9 itenzinhos aqui, ó. Beleza? É isso aqui que é a política de acesso do arquivo do Linux. Hora de criação e hora de acesso do arquivo e o ID do usuário e do grupo. ID do usuário, tá? Ih, peraí. ID do usuário é essa coluna e ID do grupo é essa coluna. Por que root? Porque na instalação do Linux não tem grupo nenhum e tem uma restrição que nós vamos ver no próximo capítulo, que é impossível criar um usuário sem grupo default, que a gente chama grupo default, grupo padrão, grupo principal, depende do livro que você estiver lendo. É impossível. Então ele cria um grupo chamado root para poder criar o usuário root. E assim fica. É sério. É sério mesmo. Rapaz, é coisa que tem nesse diretório, hein? Legal. E aqui, naturalmente, você pode ver o stat. O file e o stat são dois comandos para você ver atributos do arquivo, tá? O file e o stat. Então você pode chegar lá, por exemplo, clear. Né? Eu chamei o file aqui de quem? Desse cara, né? Eu posso chamar o stat. E o stat ele vai falar, olha, o tamanho é esse aqui, tá? Número de blocos, o tamanho desses blocos, é um arquivo regular, tá nesse devicer, tá nesse inode e só tem um link apontando para ele no sistema de arquivos. Como assim? Vou explicar mais para frente sobre hard link. Um arquivo pode estar aparecendo em 2 lugares no sistema de arquivos. Sério. No Linux dá. Não é link simbólico. Não é um atalho, como vocês chamam no Windows. O arquivo aparece em 2 lugares. Não tem nenhum problema. Porque Linux, o sistema de arquivos, é virtual na memória. Entendeu? Windows, o que você vê no sistema de arquivos é como ele está no disco. Então, se no Windows está em 2 lugares, é porque é uma cópia. No Linux, não.
O nível aqui, rapaz, é foda pra caralho, mano. Linux é foda. Depois que você entende o que é o Linux, você não volta pro Windows nem a pau. Me pagando... Ah, é, cara. Onde eu trabalho usa o Windows, né? E aí, naturalmente, né, eu não vou usar o Linux lá, cara, porque como eu sou alguém da área da security, que eu não posso ficar comentando, o que acontece, gente? Porra, eu tenho que mostrar pra galera que não se faz o errado. Se o Linux não foi homologado dentro do ambiente onde eu trabalho, eu tenho que usar o Windows. Então não posso dizer que o Windows nem pagando, porque eu recebo o meu salário, então estão me pagando para usar o Windows. Gostaria? Não gostaria. Não gostaria, jamais. Mas, galera, regra de segurança número 1, usamos somente sistemas e softwares que a empresa homologa. Se não homologa, não usa. Tá? Não tente ser o diferente, vai dar merda. Isso aqui é chamado de permissão especial, cara. Eu vou explicar isso mais pra frente pra vocês. Na verdade, daqui a pouco eu vou explicar isso aqui e mais pra frente isso aqui. Permissão de acesso. Quem é o User ID? Tá vendo aqui o UID 0? Tá vendo Group ID 0? Eu vou mostrar pra vocês isso aqui, tá? Vamos lá, CAT, por exemplo, o etc PASWD. Repara. Tá, preula, usuário pra caramba, hein? Olha isso aqui, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o User ID 0. Quem é 0 é root. E se eu colocar esse cara com 0, ele vira root também. É assim que a gente faz root? Não, porra. Hacker faz isso. A gente... Nós, da TI, não colocamos 0 aqui nem a pau. Se encontrar, tem que chamar um alert aqui em algum lugar. Tem que... não pode, meu amigo. Isso aí é uma falha de segurança. Então, por isso, esse 0 aqui, todo usuário tem o ID. E é chamado de UID, de user, tá? E por incrível que pareça, o U é maiúsculo e o ID é minúsculo, mas eu, retardado, ponho tudo maiúsculo. Mas é porque eu sou retardado. Você não vai fazer isso. Group. Preste atenção. Group 0. Group 0, tá? Tá aqui o Group 0. Eles são os donos desse arquivo. Nós vamos falar disso mais para frente para vocês. Mas eles são os donos. O dono do arquivo e o grupo dono responsável por esse arquivo. E os outros são os outros. Legal? Acesso modificado, alterado e quando foi criado. Tem alguns arquivos do sistema que essa aqui é a data praticamente de instalação do sistema operacional. Beleza? Você pode pegar aqui por isso aqui, ó. Certo? Ele está falando que é um diretório. Stat. Você consegue pegar a data e hora que aquilo foi criado. Aquele diretório foi criado. E a raiz foi criada, então, aqui, né? No dia 7/3, aqui, a esse horário. Bom, detalhe que a máquina, como posso dizer, a máquina, ela foi criada lá para essa aula, entendeu? Foi quando foi criado. Se isso aí um dia for alterado, foi porque o link foi removido, foi criado outro link virtual, outra barra virtual, vamos colocar assim. Mas eu não vejo aonde que isso seria, sim, útil. Bom, aqui eu tenho o I/O Stream, que nós já vimos anteriormente, para trabalhar com os I/Os, porque nós vamos trabalhar com disco. Aqui nós temos o stat.h. O stat.h é um cabeçalho. Nós chamamos de biblioteca, cabeçalho. Tudo que é .h, ele tem funções, mas não tem o main lá dentro. Então é o primeiro arranjo que tivemos na programação decente. Foi quando os caras passaram a tirar todo o código de funções daqui de dentro, deixar o mínimo possível e jogar as funções lá para dentro para ser reutilizado dentro do sistema operacional, tá?
ele vai usar o using namespace std, para não ficar com std dois pontos, tipo assim, ó, std dois pontos cout, std dois pontos cout. Olha que encheção. std dois pontos endline, std, para não fazer isso, você pode falar que você está usando o namespace std. Implicitamente ele vai procurar. Qual o problema? Digamos que aqui tem um cout e você está dizendo que dentro do standard lib também tem um cout, então vai dar um pipoco, vai dar um erro de compilação. É o que pode acontecer. Legal? Isso aqui é uma struct. Struct é chamada, você poderia dar o nome que você quisesse para isso aqui, tipo bolinha, quadrado, meus dados bonitinhos, não sei. No sistema operacional, antes de ter esse negócio de orientação a objetos de classe, essas estruturas, vamos chamar assim, que tem os tipos na sequência, tem todos os tipos na sequência, cara, não pode copiar e colar, tá vendo isso aqui, ó? Na hora de gerar o PDF deu merda, hein, cara? Ó, tá vendo isso aqui? É o que vai dar o pau de compilação. Na hora de gerar o Word para o PDF deu merda aqui, hein, cara? Ó, é o tab, gente. É o tab. Bom, aí eu coloco as variáveis todas na sequência para que essa estrutura seja usada da seguinte forma. Olha só. Quer ver? Aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou pegar, vou chamar o stat, tá, uma função, vou passar o chgr, que é um string, e eu vou passar essa var, que é dessa estrutura stat. Isso aqui é uma função que está aqui dentro. Beleza? Isso aqui é uma função que está aqui dentro. E esse tipo aqui, do tipo struct, é isso aqui. Isso é muito comum. Por quê? Imagine você ter que receber um array de resultados e você ter que recarregar suas variáveis. Seria toda hora você no meio do seu código carregando essas variáveis, toda hora no seu código você lendo essas variáveis, na sequência, você não conseguiria chegar nessa variável se você não fosse em todas. Então essa struct, ela serve para isso, você cria essa estrutura e você passa ela como referência para uma função e lá dentro dessa função, tudo isso vai ser carregado. E aí no seu código fonte aqui, quando você recebe o resultado, você não precisa de receber aquele array de valores para poder ficar pegando qual coluna você quer. Então imagine que isso aqui seria um registro, uma linha de um registro. Entende? Cara, olha que louco. Ele vai ter um read que vai bater essa estrutura lá na memória e vai ler de uma vez só, cara, na sequência. E isso vai descendo em camadas, até a leitura, bicho. Cara, é da hora demais esse papo de struts. Beleza? Tranquilo? Uma hora eu tenho que ensinar vocês a fazer o básico de C++ aí. Na verdade, você já está aprendendo, né? À medida que você vai usando uma linguagem que você aprende. Livro ensina? Livro ensina. Livro é bom? Livro é bom. Mas é o uso que vai te ensinar mesmo, sabe? Aqui está o código compilado. Depois que ele roda, repare que eu pego o ID do device, eu pego o número, o mode, o ID, tamanho dos blocos. Pego tudo, cara. Beleza? Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.